Até aqui já sabemos guardar informações, tomar decisões e repetir tarefas. Agora chegou a hora de aprender a manipular valores, criar nossos próprios blocos de código e usar ferramentas extras do Python. Operadores aritméticos. O que são os operadores aritméticos? São os símbolos que usamos para fazer contas. Alguns são bem simples de entender. Por exemplo, o mais no Python é simplesmente o mais da matemática. Subtração continua sendo subtração. Multiplicação é representado pelo asterisco. Divisão é representado pela barra. Divisão inteira são 2 barras. O resto da divisão usamos o sinal de porcentagem. Para elevarmos a potência, usamos 2 asteriscos. Os operadores de comparação servem para perguntar se algo é igual, diferente, maior ou menor. Por exemplo, aqui tem um exemplo de igual. Aqui vem o exemplo de diferente. E aqui vem o exemplo de maior. Aqui vem o exemplo de menor ou igual. É importante lembrar que igual é atribuição e 2 iguais é comparação. Operadores lógicos combinam condições. Aqui está um exemplo de código. Tá vendo o AND e OR aí no meio do código? É simplesmente isso. É só fazer a tradução do inglês para o português. AND é e OR é ou. Agora, algo muito importante no Python. Na verdade, você vai usar isso aqui muitas vezes e com toda certeza enquanto você estiver programando em Python. O que são funções? Uma analogia. Imagina que você está cozinhando e tem que fazer arroz. Se toda vez que você tivesse que lembrar cada passo do zero, lavar arroz, medir a água, temperar, cozinhar, ia ser cansativo. É cansativo, né? Agora pensa, você comprou uma máquina de arroz. E você coloca o arroz nessa máquina e a água, apenas. Aperta o botão e pronto. A função é isso. Uma máquina que executa um conjunto de passos toda vez que você pedir. E olha só esse exemplo na tela aqui. O def é a sintaxe que você vai usar para criar a sua função. Def, saudação, print, olá, seja bem-vindo. Aqui eu criei uma função chamada saudação. Toda vez que eu chamar saudação, parêntese, parêntese, fecha parêntese, ela vai rodar o que está dentro dela. Assim, saudação, saudação. Aqui eu estou chamando a função, vai imprimir 2 vezes. Olá, seja bem-vindo, porque eu chamei a função saudação 2 vezes. Funções com parâmetros, mas e se eu quiser personalizar as minhas funções, né? A função que eu estou criando ali no código, tipo dizer olá para cada pessoa pelo nome. Aí eu coloco um parâmetro, que é como a entrada da máquina. Aqui vai um exemplo, def, saudação, nome. Presta atenção ali que agora eu não deixei o parâmetro vazio, eu coloquei nome. Por quê? Porque logo embaixo eu vou chamar a função com o nome da pessoa que eu quero chamar. Aqui eu estou chamando a função, olha só o exemplo. Então aqui vai imprimir, olá Ana, olá Pedro. Funções que retornam valores. O que são essas funções que retornam valores? Até agora nossas funções só imprimiram coisas, mas elas também podem devolver resultados como uma calculadora. Aqui vai um exemplo na tela. Veja que o return é como o resultado final da máquina. Você pode guardar esse resultado numa variável e usar em outros lugares. Resumindo, função é uma máquina e você que vai dar um nome para ela. Você que vai criar a sua função e vai dar um nome para ela. Lembra lá do def. Ela pode ter entradas que são os parâmetros, tá? E pode ou não devolver uma saída, que é o return. Serve para evitar repetição e deixar o código mais organizado. Importação de módulos em Python. Sabe aquela ideia de que a gente não precisa reinventar a roda toda hora? Então, lá no comecinho do Python, os programadores tiveram a ideia de criar bibliotecas, que são conjuntos de códigos prontos para fazer coisas que a gente já usa bastante, tipo calcular uma raiz quadrada, sem ter que escrever o código do zero. Aqui vai um exemplo na tela. Aqui o que fizemos foi importar a biblioteca Math, que é matemática, né, em inglês, que já tem várias funções legais prontas para a gente usar, né? Então a função sqrt
E lembra também desse parênteses aí que é muito usado em Python, né? Dentro dela vai calcular a raiz quadrada de um número, né? Então, quando a gente manda o Python rodar mat.sqrt, entre parênteses, por exemplo, 16, ele vai devolver 4, porque é a raiz quadrada de 16. E por que isso é útil? Imagine que ao invés de escrever todo o código que calcula a raiz quadrada, você só usa o que já está pronto. Isso economiza tempo e evita erros. O Python ele tem várias bibliotecas que fazem tarefas comuns de forma simples e eficiente, como matemática, manipulação de arquivos, etc. Um exemplo de módulo que é muito usado no mercado de trabalho é o Pandas. Só recapitulando, lib, módulo e biblioteca é a mesma coisa, tá? Tem essa variação de nome aí que você pode ouvir quando é relacionado a esse tipo de coisa, mas módulo, lib e biblioteca é a mesma coisa. Então, uma lib muito usada no mercado é o Pandas, que serve para trabalhar com dados de forma mais fácil e mais rápida. O Pandas ele é muito bom para trabalhar para quando você tem grandes volumes de dados e precisa fazer coisas como filtrar, agrupar ou fazer cálculos mais rápido. Fechamento. Hoje aprendemos operadores, funções e módulos. Isso é o que vai permitir que o Python faça contas, tome decisões mais complexas e até use superpoderes que já vêm prontos, que são módulos, lib, biblioteca. Na próxima aula, a gente vai dar um passo gigante, entender o que é programação orientada a objeto, que é a base da maioria dos programas modernos. Te vejo lá.